Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula será sobre fração, a ideia de um número fracionário. Vamos entender, então, o que é uma fração, tá certo? Vamos usar alguns exemplos aí do dia a dia para a gente entender o que é uma fração. Por exemplo, o Bruno, ele pretende dividir essa folha dele de cartolina em 5 partes iguais. Então, isso quer dizer o quê? Que a folha, ela vai representar o inteiro, certo? Cada parte corresponde a 1/5 da unidade ou a quinta parte de uma folha. Por quê? Porque a folha é o inteiro e foi dividido em 5 partes, representando matematicamente por 1/5. Por quê? Uma parte de 5. Bruno, então, utilizou 3 destas partes em um trabalho da escola. A parte da cartolina utilizada corresponde a 3/5 do inteiro. Por quê? A folha inteira foi dividida em 5 partes, então nós representamos isso como 3/5. Ele utilizou 3 partes de 5 da folha, tá? Outro exemplo para vocês entenderem bem o que é fração é o exemplo da pizza. Quando a gente pede uma pizza na pizzaria, ela já vem cortada em partes, certo? Aqui ela está cortada em 8 pedaços. 8 sobre 8, por quê? Porque eu ainda tenho 8 pedaços de 8 da pizza. Ali do lado, 5 sobre 8. Por que 5 sobre 8? Porque eu ainda tenho 5 pedaços de 8 da pizza. Então, o que é uma fração? Uma fração é parte de um todo. Mas, por exemplo, essa pizza pode ser dividida sempre em 8 pedaços? Não. Quem vai decidir? A gente pode cortar ela, por exemplo, em 8. Então, nessa primeira imagem, nós temos 4/8. Por quê? De uma pizza inteira que tem 8 pedaços, nós ainda temos 1, 2, 3, 4. A segunda, 2/4. Por que 2/4? Porque eu tenho 2 pedaços de 4. E a segunda, eu tenho meio. Por quê? Eu tenho um pedaço de 2. Mas, professora, não é a mesma quantidade ali? Nós não temos em todas as imagens a mesma quantidade de pizza? Nós temos. Então, simplificando, em vez de eu dizer 4/8, eu posso dizer que eu tenho meia pizza ou 2/4 de pizza, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, então, de fração. O retângulo ali em cima representa o inteiro, certo? Que foram divididas em 4 partes iguais. Representando a parte coloridinha ali, nós temos 1/4. Por quê? 4 partes do retângulo representam o inteiro, então uma parte deste retângulo é 1/4. Se eu tivesse 2 quadradinhos pintados, eu teria 2/4. Se eu tivesse 3 quadradinhos pintados, eu teria 3/4, ou seja, 3 partes de 4. A segunda ali, ele é um círculo, então a figura ela está representando o inteiro. A parte pintada, ela vai ser lida como 5/6. Por quê? Esse inteiro, esse círculo está dividido em 6 partes. E eu tenho pintadas quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5/6. A terceira ali, que é um quadrado, ele não está dividido da mesma forma que o retângulo, mas ele ainda tem 8 partes iguais, tá? O importante da fração é o que? A gente divide em partes iguais. Eu não posso, por exemplo, ter 6 partes de um tamanho e 2 de outro. Não vai ser uma fração correta. Então, ali a gente tem o que na última imagem? 3/8, porque eu tenho 8 partes de um inteiro, que é o quadrado,
e tenho 3 partes pintadas. Então, eu tenho 3 de 8, 3 oitavos. Entendendo a fração, então, como ela é composta de 2 números naturais, certo? O A e o B, a parte de cima da fração e a parte de baixo da fração. A parte de baixo da fração, o B, ele não pode ser igual a zero, ela tem que ser diferente de zero. Qualquer número diferente de zero, certo? Porque não existe fração de zero. Eu não tenho partes de zero. Eu tenho partes de 2, de 3, de 1, mas eu não tenho parte de zero, tá? Porque zero não se divide. Representa uma fração que o B, que é a parte de baixo da fração, ela é o denominador e vai indicar quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Então, eu posso ter um círculo com 3, com 4, com 10 partes iguais. O numerador, que é a letrinha A, que vai em cima da fração, ela representa quantas partes foram tomadas, ou quantas eu estou contando, ou quantos pedaços de pizza foram comidos, ou quantos ainda resta, tá? Então, ali embaixo, observem o exemplo. 5 sétimos, 5 de 7. O numerador é o de cima, o 5, e o denominador é o de baixo, o 7, tá? Deu para entender um pouco sobre fração, como ela está presente no nosso dia a dia? Como, por exemplo, o exemplo da pizza, ou, por exemplo, sabem aqueles chocolatinhos que vêm em tabletinhos? Vocês já contaram quantos tabletinhos tem dentro de uma barra de chocolate? Se a gente for pensar no chocolate como um inteiro, tá? Lá são várias partezinhas iguais que são os tabletinhos ali, né? Os quadradinhos. Então, aquilo ali é um inteiro dividido em diversas partes. Conforme eu vou comendo o chocolate, eu vou comendo uma parte, ou seja, uma fração desse chocolate, tá? Então, eu como 1 de 20, 3 de 20 ou 5 de 20, 5 sobre 20, tá? Para vocês treinarem um pouquinho fração, eu vou propor um jogo para vocês que se chama Decifrando a Fração, tá? Esse jogo é bem legal, você pode montar com o material que você tem em casa, pode chamar o coleguinha para brincar. Agora, no meio da pandemia, a gente não pode ter aglomeração, né? Mas com a irmãzinha, com o irmão, com um primo, com alguém próximo de ti, você pode jogar esse jogo ou sozinho, tá? Como que ele funciona? Você vai precisar de um pedaço de papelão. Ele pode ser um retângulo, um quadrado, um círculo, tá? Você vai dividir esse papelão em partes iguais, independentemente do número de partes. Esse papelão da prof, por exemplo, ele foi dividido em 20 partes iguais, tá? Mas ele poderia ser um círculo dividido em 10 partes iguais, por exemplo. Aí é você que escolhe. Depois, eu vou pegar um pedaço de papel e vou também, na mesma dimensão do papelão, eu vou colocar partes iguais ali, porque é aí que vai ficar legal a brincadeira, tá? Eu vou pintar esse papel. Pode ser um papel colorido já? Pode ser um papel colorido já, tá? Contanto que sejam várias partes iguais na mesma dimensão do papelão. Vai recortar, né? Vai numerar. Então, por exemplo, o meu inteiro, ele tem 20 partes. Então, o meu pedacinho de papelão, ele foi dividido em 20 partes iguais. Então, eu tenho 20 números que eu vou numerar e fazer um sorteio, tá? Eu vou sortear ali um número. Meteu 5. Então, eu vou separar 5 pedaços coloridos, sobrepor sobre o papelão, ali colocar em cima e decifrar qual é a fração. Qual é a fração? Neste caso, 5 sobre 20, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado
da aula de hoje, tá? Qualquer sugestão, qualquer pergunta, dúvida, deixe nos comentários, tá? Que assim que possível eu vou responder vocês, tá bom? Até mais, pessoal!